E eu quero compartilhar essa palavra com vocês que Deus tem para nós, né? Sei que vocês estão vivendo já uma grande expectativa, porque este ano é o ano da aceleração, né? É o ano para acelerar mesmo, em nome de Jesus. Então, na sexta-feira à noite, você virou a chave, né? Para poder o quê? Acelerar em nome de Jesus. E não poderia ser diferente. Deus nos deu uma palavra que se encontra lá no livro de Êxodo, capítulo 14, um texto conhecido daqueles que normalmente gostam de ler a Bíblia, né? Mas eu acho que ler a Bíblia não é uma questão de gostar. Ler a Bíblia é uma questão de necessidade, porque a palavra de Deus é a palavra que nos alimenta espiritualmente, né? Então a gente come não é porque a gente gosta, a gente come porque a gente precisa comer para nos manter fortes, firmes em nome de Jesus. E eu queria já começar falando para você exatamente isso, como o nosso ano, a direção de Deus é para acelerarmos. O tema dessa noite é fé para avançar. Então você vai avançar porque você tem fé em Deus. Mais do que isso, você tem fé na palavra revelada de Deus. E a Bíblia diz que essa palavra está dentro de você, na tua boca, no teu coração. É só você profetizar, declarar que as coisas irão acontecer para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia! Você crê nisso? O texto bíblico diz o seguinte: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que vocês veem hoje. O Senhor lutará por vocês. Diga: o Senhor lutará por mim. Então somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. Serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Que Deus abençoe essa palavra em nossos corações, amém, queridos? Há muita revelação de Deus aqui nesse texto, não é? Mas eu quero apenas compartilhar algumas delas que Deus colocou em nosso coração, porque o texto aqui nos apresenta Moisés conduzindo o povo para a terra prometida.
Moisés tira o povo do Egito, liberta, na verdade, Deus usa Moisés para libertar o seu povo no Egito e o conduz. E de repente havia um caminho mais fácil, um caminho mais perto, um caminho com menos dificuldades, para que o povo chegasse até a terra prometida. Entretanto, o que aconteceu? Deus levou o povo por um caminho dele, diz o texto. O caminho dele. E o caminho que Deus levou o povo, que era o caminho dele, não era um caminho perto, não era um caminho fácil, era um caminho não era um caminho lógico, era um caminho com adversidades e um caminho que o povo ia levar mais tempo para chegar na terra. Se você pensar comigo, você vai dizer assim: mas pastor, o caminho não seria melhor o caminho mais fácil? Não seria melhor o caminho mais perto? Não seria mais lógico você ir por um caminho que lhe conduzisse à terra prometida de uma forma mais fácil? Eu diria para você que sim. Diria para você que sim. Mas o caminho de Deus não é um caminho lógico. Não é um caminho fácil. Não é um caminho perto. É um caminho difícil. É um caminho que exige fé. O caminho fácil não exige fé. O caminho perto não exige fé. O caminho sem adversidade não exige fé. O caminho de Deus é o caminho melhor. Mas você já percebeu que a maioria das pessoas iriam pelo caminho mais fácil, mais perto e mais lógico? Por isso que muitos creem em Deus, mas não seguem o caminho dele, porque o caminho que ele apresenta não é um caminho fácil, não é um caminho lógico, que você olha assim, tem lógica. O caminho de Deus não tem lógica, não é? Eu liberto um povo há 400 anos escravo, para de repente levá-lo com a promessa numa terra prometida, e de repente, em vez de ir pelo caminho mais fácil, o caminho mais lógico, o caminho mais perto, Deus nos mostra o caminho dele. O caminho dele não é fácil. Por isso, meu querido, nesta noite, Deus te convida a avançar. A avançar. E ninguém avança com Deus se não tiver fé. E a fé que Deus coloca no nosso coração não é uma fé para caminhar num caminho fácil, de vontade própria, de desejo próprio. Não. É um caminho difícil, é um caminho de renúncia, é um caminho que você vai chegar em determinados momentos, vai querer desistir, vai querer desanimar, vai querer voltar atrás, vai querer recuar, vai querer se afastar. Vai. Esse ano Deus deu a direção para acelerar. Esse aceleramento é para avançar mesmo. Agora, toda vez que você quer avançar, o que você encontra? Você encontra obstáculos, você encontra dificuldade, você encontra inimigos, você encontra pessoas que te puxam para trás, você vai encontrar obstáculos que vai fazer com que você pare de avançar, você vai encontrar pessoas que vão te desestimular, te desanimar, você vai encontrar obstáculos que vão fazer com que você recue, com que você desista. É o que acontece. Toda pessoa que Deus levanta e diz assim: avança, vai, eu coloquei no teu coração a fé. Não é uma fé intuitiva, não é uma fé, sabe, sem nada. É uma fé verdadeira, real. É uma fé que você toca. Por quê, pastor? Não é uma fé no pastor, não é uma fé numa religião, não é uma fé num dogma, é uma fé viva. Viva onde, pastor? Na palavra dele. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus se revela para realizar aquilo que Deus quer e não aquilo que nós queremos. Eu tenho fé em Deus, pastor. Eu prefiro que você tenha fé na palavra dele. Porque o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de glória. A palavra é ele. Amém? E é essa verdade que está aqui.
Não era o caminho mais fácil, é verdade, pastor. E para complicar mais ainda a situação, quando eles olham para trás, quem que vinha? O exército do inimigo. Mas aí o que Deus faz? Fica tranquilo. O que Deus faz? Deus pega a coluna de fogo que estava lá na frente, coloca lá atrás. Aí fica uma escuridão para o exército de Faraó, dos inimigos, e fica uma claridade para o povo passar seco no meio do mar. Você entendeu? O texto fala que os anjos, o anjo que estava na frente do povo passou a ficar atrás. Deus coloca o anjo dele da ordem para poder te guardar do inimigo, daquilo que te puxa, daquilo que te destrói, daquilo que te distancia dele. Os anjos do Senhor ministram a favor daqueles que são salvos e daqueles que hão de ser salvos. Nós não damos ordem aos anjos, mas Deus dá ordem aos anjos para ministrar, para fazer aquilo que Deus quer que faça. Muitas vezes, irmãos, você com certeza, quando a gente fala assim, vai ter um ano, pastor, um ano para avançar mesmo, para acelerar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não pense que durante o ano nós não vamos encontrar obstáculos. Vamos ter obstáculos, adversidades. Vamos encontrar, vamos muitas vezes nos deparar em situações que não vamos ver saída. Exatamente como o povo de Deus estava ali. Mas aí o que eu faço, pastor? Sabe o que muita gente faz? Ele desanima, ele desfalece, ele sai, ele larga tudo. Ah, esse negócio de Deus, aí ele bota a religião. Aí ele bota a igreja CNPJ com uma placa. Porque tem gente que diz assim, não, eu creio em Deus, eu estou com Deus, pastor, eu só não estou na igreja. Eu não sei como que você desassocia a igreja do Senhor da igreja. O cabeça da igreja é Jesus. Como que você está com cabeça e não está no corpo? Eu não sei, mas tem gente que está conseguindo, né, vivenciar isso. Não sei, biblicamente isso não tem como fundamentar isso, mas a gente respeita. A gente respeita, mas essa não é a fé verdadeira. A fé verdadeira não desassocia o cabeça do corpo, da igreja. Ele deu a vida pela igreja dele. E nós, como igreja, representamos aqui a igreja do Senhor. Vocês estão aqui, louvado seja o nome do Senhor. Lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro, regenerados pela palavra, batizados pelo Espírito Santo. É a igreja representada aqui nesse lugar. Vamos ser sim, queridos. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu não sei quais serão as lutas, as dificuldades, os problemas que de natureza pessoal, individual, você possa viver durante esse ano. Uma coisa eu sei, eu não vou parar, eu não vou desanimar, eu não vou fugir, eu não vou recuar, eu não vou desistir, eu vou avançar. Quem está comigo aqui, levante a mão. Mas você vai encontrar pessoas que vão desistir. Pessoas que estão com você hoje. E tem gente que desiste porque a outra pessoa desistiu. A sua fé está onde? Na palavra ou na pessoa? A minha fé está na palavra, pastor. Então, meu irmão, você vai avançar? Não, então, fica aí que eu vou avançar. Porque Deus tem essa palavra para você. A fé é para avançar, a fé não é para desistir. E quantas pessoas você conhece que já desistiram? Que já se afastaram da presença, do propósito de Deus? Talvez por um problema com uma pessoa ou outra, não sei o quê. Mas calma aí, a sua fé está baseada em quem? Você serve a quem? Você anda com quem? É com Cristo, pastor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E se você vai avançar, querido, pode ter certeza, não tem mar, não tem nada que vá te deter, porque na hora que aparecer, o Senhor vai fazer o milagre.
Diante dessas realidades, pastor, o que eu posso fazer? Como reagir diante das situações adversas que vão acontecer? Eu sei que vão acontecer. Eu sei que vão acontecer. Amanhã, essa semana, o mês que vem ou outro mês, vão aparecer situações que vão levar você a desistir, a abrir mão dos seus sonhos, abrir mão de Deus, abrir mão da palavra, abrir mão dos propósitos de Deus, muitas vezes da sua própria família, do seu casamento. Vai existir isso de tirar você da presença de Deus, da igreja do Senhor. Vai aparecer, irmão. Eu não estou profetizando, não. Isso é realidade. Por isso a palavra do Pai, fé. Eu creio em Deus, então você vai avançar. Se você crê em Deus verdadeiramente, você não vai desistir. Você não vai entregar a célula, você não vai entregar o discipulado, você não vai fazer isso. Ah, não quero mais isso. Não, você não vai desistir. Você não vai recuar, você vai para frente em nome de Jesus. Porque, meu irmão, não tem mar, não tem obstáculo que possa deter aquele que é maior. Não importa. Quem que te estimula? Quem que te motiva, pastor? Não é minha esposa. Não são os meus filhos. Não é uma vitória que eu tenho aqui ou acolá, se eu compro uma coisa, se eu não compro, se eu perco alguma coisa ou não. Então o que te mantém motivado, estimulado, é aquele que está dentro de mim, porque o que está dentro de mim é maior do que o que está no mundo, de qualquer outra coisa. É Ele que me move, é Ele que me estimula. Estar aqui por causa dEle. Pregar por causa dEle. Viver por causa dEle. Levar paulada por causa dEle. Ser afrontado por causa dEle. Ser humilhado por causa dEle. Não vou desistir, porque Ele está comigo e Ele é maior. Ele é o meu maior motivador. Ele que me estimula, Ele que me vigora. Então não tem esse negócio, não, pastor, porque eu estou assim, rapaz. Ele está dentro de você, o Espírito Santo está aí dentro. Ah, mas eu estou meio desmotivado, que eu estou assim. Assim. Então você está distante. Cadê a fé? Tem uma letra de uma música muito antiga. Tempo aí dos Césares da vida, que diz assim: onde está a tua fé? Os gigantes a levaram, o vento a carregou. Onde está a tua fé? Fé para avançar. Toda aquela pessoa que tem fé na palavra do Pai, meu irmão, ela só experimenta o avanço. Ela é curada, ela é liberta, ela é salva, ela é renovada, ela é fortalecida, ela alcança aquilo que Deus preparou para ela. Se a situação tá difícil, ela não se desespera, ela se aquieta e espera em Deus, porque Deus vai trazer o livramento. É desse jeito. É desse jeito. E aí, pastor, o que nós temos que fazer? Essa fé para avançar. Primeira coisa, meu irmão, para você avançar e você não vai desistir, decida não recuar. Vira para o teu irmão, quando tiver, decida não recuar, não recue. Vai, não recue. Mesmo que a sua namorada fale assim, não, vamos sair. Eu digo, não vou recuar não. Vamos desistir, não vou recuar não. Mesmo que a sua mulher diga assim, não vou. Não, eu vou continuar, vou avançar. Eu vou avançar, não vou recuar. Eu não vou recuar, porque a fé que Deus me deu é a fé para avançar. Então eu não vou recuar. Sabe o que aquele povo falou para Moisés quando estava diante do Mar Vermelho e o exército vindo atrás? Aquele povo de Israel que ficou 400 anos sendo escravizado numa terra que não era deles. Sendo escravizado. Sabe o que eles falaram para Moisés? Eles assim, antes melhor se a gente estivesse no Egito e morresse lá. Eles queriam recuar, irmão. Voltar para a escravidão. Tem um monte de gente que volta para a escravidão do mundo. Tem gente que vocês aqui conhecem que hoje estão de volta no mundo. Estão escravos. E eles disseram para Moisés, foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos nesse deserto, Moisés? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos egípcios? Antes sermos escravos no Egito, que morrer aqui no deserto. Olha só, irmão, eles queriam recuar. Diga assim, não vou recuar. Não vou recuar. Quando você tiver que recuar, lembra dessa palavra. Ei, Deus diz para eu não recuar. A fé que eu tenho é para avançar.
A fé que eu tenho é para avançar. E o lugar onde eles estavam acampados era terrível. Por quê, pastor? Era um lugar onde os fazia desanimar. Tinha nada. O exército atrás e o mar na frente. E agora? Eu vou morrer. Mas quem está com Deus, irmão, não deve recuar nunca, desistir nunca. É provável que durante esse ano você passe por situações que vão chegar perto de você, ou vai vir aquela voz no teu ouvido e dizer assim: rapaz, recua, desiste, não vale a pena. Aí você vai dizer para essa voz, ou para essa pessoa, ou para essa coisa, dizer assim: a fé que eu tenho é para avançar. Eu não vou desistir. Eu vou continuar. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Olha aqui para mim. A vida pode nos dar 1000 motivos para desistir, mas Deus sempre vai nos incentivar para prosseguir. Talvez esse ano você encontre muitos motivos para justificar por que você desistiu, por que você recuou. Mas não diga que foi Deus que mandou, porque Deus só tem palavra para avançar. Vá, eu sou contigo. Amém? Você crê assim, irmão? Em nome de Jesus, não pense em voltar atrás. A Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Ele é a minha fortaleza. Diga: Deus é a minha fortaleza. Diga, igreja: Deus é a minha fortaleza. Diga, igreja: Deus é a minha fortaleza. Deus é a minha fortaleza. Eu não sou forte, o Deus que eu creio é que é forte em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A dificuldade vai vir. E aí, pastor, quando não tem saída? O salmista já diz: levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Está aí, ó. Pega a palavra. Ei, não recue em nome de Jesus. Você não pode recuar, você não pode desistir. Você precisa chegar no lugar que Deus já lhe deu como promessa. Deus tem promessa para você. Deus já preparou, Deus não vai preparar, Deus já preparou. Pastor, Deus vai preparar a terra para ele. Não, Deus já tinha preparado a terra. Deus não é homem para ir preparar, Deus é homem para aquele que diz assim: já preparei. Amém? É o ontem, hoje, eternamente. Segunda coisa, fé para avançar, meu querido. Acredite no livramento do Senhor. Acredite. Olha o que Moisés responde ao povo quando o povo diz para ele que queria voltar. Ele diz assim: não tenham medo. Fiquem firmes. Diga: firmes. E vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês veem. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Fiquem em paz, fiquem tranquilos. Tem um que é maior do que todos, que luta por você. Irmão, palavra não é só para falar, é para viver. Apesar da murmuração do povo, Moisés não se revoltou contra o povo, não. Encorajou o povo. Por que, pastor Moisés, ele foi assim? Porque ele acreditava, querido, no livramento do Senhor. Ele sabia que na hora H, Deus tinha uma saída para eles, Deus tinha uma solução para eles. Não se desespere. João capítulo 14, versículo 1 diz isso. Não se desespere o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Moisés sabia disso. Eu posso acreditar em Deus, pastor, posso crer que Deus tem uma resposta, Deus tem uma solução. Para essa situação que eu estou vivendo, tem. Em nome de Jesus. A atitude de Moisés foi essa: não temer, permanecer firme, assistir a maravilhosa forma como Deus vai agir. E nós queremos ver coisas grandes de Deus. Quem quer ver coisas grandes de Deus?
Irmão, nós queremos ver coisas grandes de Deus. Amém? E é nessa dimensão que nós temos que viver, para a glória de Deus. Deus deu livramento para o povo dele, e você é povo de Deus também. Deus vai te dar o livramento. Se você pensar em 2021, você vê quantos livramentos Deus deu para você, para a tua casa, para a tua filha, para os teus filhos, para a tua família. É verdade, pastor. Deus estava presente. Talvez você não tenha percebido, talvez você não tenha sentido, talvez você estivesse distante, mas Deus estava ali. Você não viu, mas Deus estava. Deus estava ali. A fé para avançar. Terceira coisa, entenda que chegou o momento de marchar. Você vai marchar. Só que chegou a hora de marchar. Amém? Olha o que Deus diz para Moisés. Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que façam o quê? Que façam o quê? Que sigam avante. Diga a eles para marcharem. Vá. Aqui, olha aqui para mim. Isso é muito sério. Deus deu uma ordem, não deu? E diz o Senhor para mim que há algumas pessoas aqui que Ele tem dado uma ordem, mas ao mesmo tempo Deus te deu livre-arbítrio para você obedecer ou não a ordem que Ele te dá. Deus deu uma ordem. Estava agora diante do povo obedecer a ordem ou não obedecer. Aí as pessoas falam assim: pastor, por que que hoje a gente não vê grandes milagres acontecendo? Porque Deus está dando ordem, comando, mas as pessoas não querem obedecer. Porque normalmente as ordens de Deus não são lógicas. Na maioria delas não dá para entendê-las. Mas Deus não mandou entender, Deus mandou obedecer. Porque você não tem como entender um homem cuspir no chão, fazer lodo e colocar no olho de alguém para poder curar. A medicina ia dizer que Jesus era um charlatão. Deus manda obedecer. E assim diz o Senhor, que esse ano, há pessoas aqui que vão vivenciar milagres do Senhor, que Ele nunca pensou em vivenciar, porque vai obedecer, Ele não vai querer entender, Ele vai obedecer. O Senhor já vê pessoas aqui. Esse ano é poderoso, irmão. Talvez o povo ali estivesse falando assim para Moisés: isso é um absurdo que você está pedindo. Como que nós vamos marchar, ter um mar pela frente? Você entendeu isso, irmão? Quando Deus mandou a gente entrar nesse lugar aqui, alguém disse assim: mas pastor, é um absurdo, nós não temos condições. Eu disse assim: eu tenho que só obedecer, irmão. Ele mandou, eu vou entrar. E eu entrei, irmão. Mesmo alguns dizendo que não era para entrar. Mas eu entrei. E esse ano, em nome de Jesus, eu vou comprar esse telão. Nós vamos comprar esse telão, vamos botar aqui nesse troço aqui, em nome de Jesus. Vamos? Eu não viu nada ainda, irmão. Em nome de Jesus. Ah, pastor, por quê? Irmão, eu creio nessas coisas. Eu creio no milagre. Você vai dizer: mas é muito dinheiro, pastor. É mais ou menos 100 conto. 100 mil é o preço de um carro aí, um carro. Wesley, isso está aí, é mais ou menos aí. Um carro 0 quilômetro, sei lá. 100 mil conto, irmã. Aí você vai dizer assim: não, pastor. Irmão, não é pelo homem, eu não deposito a minha fé em quem tem dinheiro ou quem não tem dinheiro. A minha fé está no Deus que vai mover, que tem a prata e o ouro e vai mover o coração, a pessoa. Pode ser um de vocês que Deus vai trazer.
Uma pessoa que tem uma causa, pastor, sabe aquela causa, são 500 mil reais. Você vai dar. Eu pensei em Deus, tem um negócio comigo e com Deus, que eu já conversei com o Pai. Pai, liberando aquilo lá, eu compro isso daqui, comprar a iluminação daqui, vou botar ali, vou comprar um kit igreja e mandar para um missionário lá em Angola. Vai dar mais ou menos 250 mil conto. Mas enquanto eu estiver investindo, irmão, no reino, eu quero dizer, mas isso é matéria. Não, o que você investe no reino de Deus é contabilizado no céu, não é aqui. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo isso? Você tem que acreditar no sobrenatural, nas coisas sobrenaturais de Deus. O fato é que nós dizemos assim, eu creio, pastor, então age. Nessa hora mesmo, Deus já está movendo. Você está entendendo, irmão? Em nome de Jesus, se você andar segundo o que Deus está comandando você, os milagres irão acontecer. Aí, o povo está ali, olha só, olha aqui comigo. Chegou o momento de marchar. O povo estava o quê? Clamando, orando. Aí, Deus olha para Moisés e diz assim, o que você está clamando a mim, Moisés? Diga ao povo a marchar. Irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui. Tem hora para orar, tem tempo para orar e tem tempo para agir. Se você só ora e não age, não vai acontecer. Você está entendendo? Eu estou orando pelo meu casamento, pastor, para Deus restaurar o meu casamento. Amém, mas você está agindo. Se só orar não vai adiantar nada. Então o cônjuge chega para mim, pastor, que eu quero ver o meu marido ou a minha esposa salva, resgatada. Eu estou orando, estou jejuando, mas você está agindo. Como assim, pastor? Você está testemunhando, ele está vendo. Porque muitas vezes é uma tristeza dentro de casa. Aquela pessoa nunca vai vir. Um dia eu falei para uma irmã, disse assim, seu marido nunca vai vir para o caminho do Senhor. E ela começou a chorar, e eu fui explicar para ela. E ela mudou. Daqui a 3 meses, daí em 3 meses, naquela época, o marido dela estava aos pés do Senhor. Mas sabe por quê? Você vai entender por quê no 4º ponto. Chegou o momento de marchar. Então, quando tem que marchar, entenda uma coisa. Embora a oração seja preciosa, ocupe um lugar principal na nossa vida, mas tem um momento de agir. Amém, queridos? Igual quando nós estávamos aqui, né? Ali. Pastor, vamos fazer a reformulação, porque ainda tem gente que não entende. Eu só vou mostrar o motivo, o propósito dessa mudança na hora certa, para você entender, porque tudo de Deus tem um propósito. Aí, quando estava ali, alguém disse assim, mas pastor, o senhor já vai começar, mas não entrou o suficiente para isso. Pelo contrário, nem 10%. E eu disse assim, não, meu querido, a minha base não é naquilo que eu vejo, é naquilo que eu creio. Eu vou dar o primeiro passo. Eu já tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Já vou comprar as lajotas. É assim, irmão. E hoje nós estamos aqui. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo, irmão? Amém? Você está entendendo? É hora de marchar. Toca no teu irmão e diga, meu irmão, é hora de marchar. Vira a chave. Nós falamos aqui na sexta-feira. Vamos virar a chave e vamos acelerar em nome de Jesus. Aleluia. Muitas vezes é assim. A pessoa está orando a Deus, Senhor, arranca de dentro de mim essa amargura que eu tenho, aquele ressentimento que eu tenho. Deus está falando assim, meu filho, você está orando a mim para eu arrancar, mas você tem que agir. E o que eu faço, Senhor? Não, minha palavra diz que você tem que ir lá e perdoar. O cara quer que Deus arranque a amargura do coração dele com relação a alguém, sem que ele haja. Ei, deixa eu te falar aqui, ó. Olha aqui para mim aqui, olha aqui para mim aqui. O que cabe você fazer, Deus não vai fazer. Deus não vai fazer. Tira a pedra aonde estava o Lázaro no túmulo. Jesus não tirou a pedra. Cabia aos homens tirarem a pedra. Mas o milagre cabia a Jesus. Deixa eu te falar aqui. Marchar
cabe a nós. Abrir o mar cabe a Deus. Está quente, né, irmão? Graças a Deus. Mas essa semana isso vai estar resolvido. A bendita empresa vai... Eu também dou glória a Deus, irmão. É possível que algum mar ainda não abriu na tua vida porque você está com medo de marchar. Por que que não aconteceu ainda, pastor? Pode ser por isso. Você crê, você ora, você jejua, mas na hora de ir você não vai. Chegou a hora. Vamos botar para frente em nome de Jesus. Vamos avançar em nome de Jesus. Amém? Marchar é com você, meu irmão. Aquele que tem fé para avançar, ele vai marchar, ele vai agir para a glória de Deus. Amém? E o último. Preste atenção. Siga corretamente as orientações de Deus. De Deus. Lembra do casal que eu dei o exemplo? Aquela irmã seguiu exatamente as orientações que Deus deu. O milagre aconteceu. Deus falou para Moisés: erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. A obediência nos prepara para vermos o milagre. Você ainda não entendeu, né? Se aquele povo não obedecesse às instruções de Deus ou ao próprio Moisés, eles nunca iriam ver um mar se abrir e passarem em terra seca por uma parede de água à direita e outra à esquerda. A obediência prepara o milagre que você vai experimentar para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Você vai experimentar para a glória de Deus. Foi a obediência de Moisés às orientações de Deus que fez com que o mar se abrisse. Se ele não obedecesse, o mar não iria se abrir. Agora perceba bem, olha o contexto em que ele estava. Pessoas murmurando, pessoas acusando, pessoas emitindo opiniões, pessoas dizendo nós vamos morrer, pessoas afrontando a ele. Ele não deu ouvidos a ninguém. Ele só deu ouvido à voz de Deus. Aqui, não cai nisso não, gente. Muitas vezes o nosso laço de amizade faz com que nós ouçamos a pessoa amiga e não ouçamos o que Deus está dizendo. Pessoas vão murmurar, pessoas vão dizer para você, pessoas vão te afrontar. Você não deu ouvidos. Amém? Ei, avance. Avance. Em nome de Jesus. Não vai dar certo. Se eu fosse dar ouvido a alguns, nós não estaríamos aqui agora. Eu não dou ouvidos. Deus me deu a direção, acabou. Acabou. Deu a direção, eu vou dentro dela. Por quê, pastor? O senhor tem a certeza de que a coisa vai acontecer se Deus me deu a direção?
E quando Deus me dá a direção, irmão, não é assim, Deus me deu a direção, eu só falo com ele assim, eu só quero que o Senhor testifique no meu coração. Só isso, Pai. E quando ele testifica no meu coração, acabou, pode sair da frente. Tem mar, não tem fulano, não tem ciclano, não tem presidente, não tem governador, não tem ninguém, não tem o inferno, não tem ninguém. Eu vou avançar para a glória do nome do Senhor Jesus. E eu vejo muita gente aqui com muita disposição para avançar. Eu vejo muita gente aqui com muita fé para avançar. Eu vejo muita gente aqui com a sua expectativa, sabe, lá em cima. Ano novo, início de ano. Pastor, nós estamos juntos, eu estou com essa expectativa. Vai, irmão. Mas mantenha esse ânimo, mantenha esse vigor, todos os dias. Tem dia que você vai amanhecer e olhar para o céu, está tudo escuro. Não dá. Aí eu te digo assim, olhe com os olhos da fé que atrás da nuvem tem um céu aberto, que na hora certa essa nuvem vai ser dissipada e o céu vai brilhar sobre a tua vida. Ei! Aleluia! É a palavra da fé, querido. É a fé que avança. Foi essa obediência. Mesmo que as coisas, porque na verdade as coisas sobrenaturais, elas são assim, elas parecem estranhas aos nossos olhos. Mas é assim mesmo. O mar só se abre para aqueles que seguem as orientações de Deus. E a coisa acontece mesmo, em nome de Jesus. Para a glória de Deus. E eu creio nisso. Vou convidar você a ficar em pé. Fica tranquilo, irmão, que sábado que vem no nosso salto, no domingo já, as máquinas já estarão funcionando. Em nome de Jesus. Nós não podemos nos esquecer que este ano tem uma direção de Deus para você. Vou avançar e não vou olhar para trás. Amém? É uma direção muito forte de Deus para nós. E durante o ano, Deus vai incentivar você, estimular você a avançar e a conquistar. Se você depender de Deus, Deus já estará sempre te estimulando, te motivando, sabe, a você avançar, incentivando você, a você colocar essa sua fé em ação. E nós vamos experimentar milagres. Aleluia! E você vai ouvir notícias boas, vai ouvir notícias ruins, nos meios de comunicação, na sua casa mesmo, no trabalho, pessoas dizendo muita coisa, mas os seus ouvidos estarão abertos somente para uma voz que determina na tua vida. É a voz do Senhor. Quando disserem assim, tá tudo ruim, tá tudo mal, a voz do Espírito vai dizer assim, fique tranquilo, fique em paz, que comigo aquilo que é mal eu transformo em bem, aquilo que é maldição eu transformo em bênção, aquilo que é fracasso eu transformo em vitória. Fica tranquilo! Acalma o teu coração, porque eu não estou vendo porta, mas quando você não vê uma porta, Deus pode abrir a porta onde não tem porta e pode fechar aquela que está aberta para que o teu nome, para que você seja abençoado e o nome dele seja glorificado. Aleluia!